Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim, irmãos, eu confesso que eu estou muito feliz hoje. Eu até falei com meu filho, falei com alguns irmãos da igreja, alguns que fazem parte aqui do nosso canal, porque essa semana foi uma semana muito de textos difíceis da Bíblia, né? E o canal cresceu bastante. Quando eu falo assim, cresceu bastante, entraram 3 pessoas um dia, 4 pessoas no outro, 2 pessoas no outro, e fazia um tempo que estava parado. E Deus tem me agraciado com mais pessoas aqui, né, inscritas em nosso canal. E eu fico muito feliz por isso. Deus seja louvado por você, pelo seu compartilhamento, por ter espalhado a mensagem de Deus. Que Deus, portanto, nos conceda a bênção de termos o entendimento de Sua palavra cada vez mais e que esse entendimento nos dê esperança, nos traga esperança. Né? Nós devemos, de fato, defender a palavra de Deus em nossa vida prática, não só na parte teórica, não só na parte teológica, não só na parte de defender um tema em si, mas defender pela vida. E isso, na verdade, é o que é mais importante. Eu vou pedir permissão aqui para vocês para mudar aqui, que está um pouco desfocado. Agora ficou um pouco melhor. Estava um pouco distante, pronto, melhorou um pouquinho. Então, irmãos, eu estou muito feliz a Deus por essa causa, sabe? Muito feliz mesmo. O assunto que nós vamos tratar hoje, vou fazer um breve assunto, né? Como falamos sobre passagens controversas, eu queria citar mais uma, que embora o autor não citou, ele poderia citar muitas outras, né? Mas como o assunto da lição ele é muito contextualizado, a gente tem que se atentar para aqueles que ela nos trazem. Então, assim, hoje eu quero falar com vocês sobre a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre um tema um tanto espinhoso, que de certa forma acaba causando divergência em meio dos nossos irmãos. Olha só, capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios e o verso, especialmente o verso 8. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo queria dizer com isso? Deixar o corpo e habitar com o Senhor? Será que Paulo está aqui dizendo agora que ele queria morrer e de imediato habitar com Cristo, com outro corpo, ou seja, em espírito? Se na verdade o espírito sai quando a pessoa morre, então agora eu tenho a clareza de que Paulo está dizendo que ele vai deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, e agora receber o galardão em sua volta. Porém, nos leva a atenção o contexto do que Paulo está descrevendo. Considere aqui comigo o verso 1 em diante. Sabemos que se a nossa casa terrestre, e casa quer dizer corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, e a expressão aqui, irmãos, neste tabernáculo, nesta vestimenta, Paulo está falando desta vida. Quando Paulo fala a expressão nu, ele está dizendo que está morto. Morto quer dizer, nem está vestido do corpo mortal, nem está revestido do corpo glorioso. Então a expressão que Paulo usa como nu é estar em estado de morte, onde não está nem em um corpo nem em outro, porque na morte tudo se desfaz, não é isso? Observemos então o verso 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, concedendo-nos o penhor do seu Espírito, o Espírito Santo. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, enquanto estivermos vivos, estamos ausentes do Senhor. E essa ausência quer dizer, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Aí Paulo fala da carne e do sangue desta vida aqui, tá? Enquanto estivermos aqui, estaremos ausentes da presença literal de Cristo, de Deus. A presença que nós temos dele é através do Espírito Santo, através de fé, mas não aquela presença que podemos estar juntos dele. E Paulo está aqui dizendo, na verdade, que o estado de nudez quer dizer um estado ausente. E agora ele entra no verso 7. Visto que andamos por fé e não por vista. Ou seja, eu tenho fé que, na verdade, eu ando com Deus, mesmo que eu não o veja, mesmo que eu não tenha aos meus olhos essa possibilidade de visualização. E aí, então, ele entra no verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ora, se Paulo, na verdade, estivesse dizendo que ele ia morrer e automaticamente já receber a recompensa, isso, na verdade, entraria em discrepância, em contradição contra vários outros textos. Lembrando, irmãos, que quando Paulo fala na carta aos Coríntios de incorruptível e corruptível,
Paulo fala do corpo atual e da incorruptibilidade com o corpo que vai ser quando Cristo voltar. Por isso que ele fala assim, importa que o que é mortal se revista, ou seja, seja colocado por cima da imortalidade, ou melhor, do corpo mortal, né? Revista, ou seja revestido novamente. Mas me chama a atenção aqui os títulos que tem nas Bíblias. Olha só, a King James, o capítulo 5, o título é A Morada Eterna do Cristão. Na versão NVT, né, nova versão transformadora, o tema é Um Novo Corpo. E na versão atualizada de João Ferreira de Almeida, tem dizendo assim, ó, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Agora, irmãos, para ficar claro, e eu quero fechar só com essa leitura aqui. Acompanhe comigo a mesma leitura, só que na Bíblia chamada Nova Bíblia Viva. Essa Bíblia, irmãos, é fantástica para esse ponto aqui. Olha só o que é que ela fala. Eis que esperamos com ansiedade, capítulo 5, tá? Nova Bíblia Viva, capítulo 5, e o verso 2 diz assim, ó. Eis que nós esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial, que vestiremos com roupas novas, porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Ah, irmão, isso aqui é fantástico. Olha o que é que ele fala aqui. Não vai haver existência de espírito sem corpo. Essa crença de que o espírito vive sobre a morte, que ele sobressai, não há vida no espírito sem corpo. Isso aqui é fantástico. É o verso 3, tá? Nova Bíblia Viva. Aí diz assim, porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Verso 4. Em nosso corpo terreno nos faz gemer, este nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Porém, não gostaríamos de pensar em morrer. Depois, não possuir corpo algum. Como eu falei para vocês, o estado de nudez, né? Não ter corpo algum é estar morto. Nem corpo mortal, nem corpo imortal. Desejamos revestir-nos do nosso corpo de maneira tal que este corpo mortal seja absorvido pela vida. Isso é o que Deus preparou para nós. Como garantia, Ele nos deu o Espírito Santo. Isso aqui é fantástico. Irmãos, olha, eu fiquei tão feliz quando li esse texto nessa versão, porque isso confirma o que está em Romanos 8:11. Lembra que Romanos fala assim, porque o Espírito Santo que trabalhou, que atuou na ressurreição de Cristo, vivificará vossos corpos mortais pelo Espírito que em nós habita. E eu achei isso fantástico. Paulo está dizendo que o mesmo Espírito Santo, mais uma vez, que atuou na ressurreição de Cristo, atuará em nossa ressurreição e fará parte da transformação de um corpo corruptível para um corpo glorioso. Irmãos, eu fico, arrepiado com isso. É muito fantástico essa expressão, é muito edificante ter essa concepção, esse conceito. E outra coisa que eu fiquei ainda muito mais feliz. Olha só, o livro chamado Respostas a Objeções, quando faz um comentário sobre esse tema, olha o que é que ela fala aqui. O que é que o livro fala aqui, ó? Este mesmo Espírito que, unindo-se a Cristo, tornou-se real a nossa redenção, certamente de maneira, por nós desconhecida, conduzirá o processo ao seu glorioso acabamento e será, de algum modo, a causa eficaz da redenção do nosso corpo. Ou seja, o Espírito Santo atuará na ressurreição dos salvos, como também na glorificação do seu corpo. Eu achei isso aqui fantástico. Primeiro, Paulo está dizendo que o que ele deseja, na verdade, é não estar morto. Ou seja, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Partir, morrer e estar com Cristo de forma imediata. Só que ele sabe que essa forma só ocorreria quando Cristo voltasse. É tanto que ele fala isso, né, na carta a Timóteo, é tanto que ele fala isso no capítulo 4 de Tessalonicenses, e também ele fala no capítulo 15 de Coríntios. Irmãos, num tempo não me permiti falar sobre esse outro tema, mas na carta de Pedro, 2 Pedro 1, verso 14, de forma especial, Pedro fala também sobre a habitação de um tabernáculo e uma outra morada, com Cristo nos céus. Então, assim, quando você lê a carta de 2 Pedro 1, verso 12 a 15, e lê a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso de 1 ao verso 8, você vê a mesma coisa, a mesma esperança. Isso me deixa extremamente feliz. Como a Bíblia se confirma ela própria. Como ela diz algo aqui e confirma em outro texto. É por isso que nosso inário chega a dizer assim, ó, teu livro é qual jardim, Senhor, de flores sem iguais. As flores, elas têm cores diferentes, mas todas exalam um bom perfume. Os textos bíblicos, eles são em contextos diferentes, porém traz a mesma mensagem, a mensagem de salvação de um Cristo ressurreto,
que através do seu Espírito nos faz acreditar na vida tão somente que teremos quando Cristo voltar. Quando Paulo descreve aqui que ele não quer estar nesse estado de nudez, ele não quer estar morto, mas ele quer ser revestido com um corpo glorioso. Que Deus, irmãos, nos encha com essa esperança. A lição de escola sabatina dessa semana nos deixou muito feliz com tantos tópicos que nos enche a fé, nos dá um fortalecimento de espiritualidade. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu li estes textos aqui. Que Deus, portanto, nos abençoe. Eu, de coração, muito obrigado. Eu vou tentar aqui lembrar de algumas pessoas que nos ajudam muito. A irmã Gerlane, a irmã Lília, a irmã Simone, a Quitéria, sabe, são muitas pessoas que fazem também, o irmão Diego, da igreja de Aguazinha. Então, são muitos irmãos. Eu estou lembrando daqueles que falam comigo com mais frequência. Eu não quero ser injusto com aqueles que não fazem. O irmão Geilton, da igreja da Central do Recife, que também deu uma grande contribuição. Enfim, Deus seja louvado por esse projeto, esse ministério, e que nos encha com essa esperança. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra se confirma em cada texto lido, pesquisado, analisado. Que possamos fazer, Senhor, jus ao verso para memorizar, que devemos examinar as Escrituras, porque nós temos a convicção que nela temos a vida eterna e elas testificam de Cristo Jesus. E essa testificação, Pai, nos é concedida pelo Divino Espírito Santo. Obrigado a Deus por esta dádiva. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os inscritos deste canal, mas também todos aqueles que não são inscritos, Senhor, mas que também assistem os vídeos, que também se enriquecem com a Tua palavra, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Dá-nos a Tua paz, um bom final de semana e que a presença de Cristo inunde o nosso coração e nos encha com a esperança da Tua volta. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Amanhã iremos para um próximo estudo, a lição 10. E aí então teremos outra semana maravilhosa de estudo da santa, boa e agradável Palavra do Senhor. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.